Olá, você está na websérie Segredos do Solo, uma produção AgroCP desmistificando o organomineral. Hoje nós estamos aqui num programa especial, mês de março, mês das mulheres, e eu estou aqui hoje ao lado de duas personalidades em suas áreas de atuação. Aqui, professora Regina Maria Quintão Lana, vou apresentar para vocês já já, e aqui à minha direita, Carmen Lúcia, não sei. Carmen Lúcia Ucha Chaves de Brito, famosa Ucha. Muito obrigado a vocês duas pela presença. Vamos lá, professora Regina, eu quero trazer aqui e apresentar aos nossos seguidores, nas redes sociais. Professora Regina Maria Quintão Lana é professora titular da pós-graduação do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, coordenadora dos cursos de pesquisa em fertilidade do solo e nutrição de plantas, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutorado na Universidade da Flórida, em sequestros de carbono e sistemas agro-silvipastoris. Professora Regina, muito obrigado, seja bem-vinda, e eu quero começar com uma primeira pergunta. A senhora é uma grande pesquisadora, referência nacional em organomineral. Sabemos hoje, como esse programa é um programa especial das mulheres, e trouxemos aqui vocês duas aí como referência. Eu queria entender, professor, e para os nossos seguidores, como que a senhora vê os fertilizantes organominerais em relação a uma tecnologia de fertilizantes para a agricultura brasileira, fertilizantes especiais. E também, qual é a relação da eficiência desses fertilizantes organominerais e quais os fatores a senhora poderia destacar para nós como sendo a grande vantagem da utilização em relação aos fertilizantes químicos? Está com a palavra, professora. Obrigada, Wellington. Obrigada, Ucha. É um prazer estar aqui podendo falar de uma tecnologia atual, em ampla expansão e muito aceita pelos produtores, mas que ainda carece de divulgação e alguns esclarecimentos em alguns aspectos. Os fertilizantes organominerais, eles estão em plena expansão porque ele atende ao tripé de sustentabilidade. Ele é social, econômico e sustentável. E um dos grandes benefícios, que eu destaco com grande importância, é que ele dá qualidade, melhoria nas propriedades físicas, químicas e físico-químicas dos fertilizantes minerais. Eu destaco que nós conseguimos, com a granulação, fazer o multinutriente, que com a proteção dada pela matéria orgânica, nós conseguimos colocar dentro do grânulo o NPK mais micronutrientes, uma tecnologia que a gente não consegue com os fertilizantes minerais. E você sabe, nossos solos, eles são carentes nesses nutrientes. Quando nós levamos um multinutriente, nós estamos levando vários elementos agregados. E esses nutrientes dão um diferencial na nossa produtividade. Outro aspecto é a questão de que a matéria orgânica, ela altera o ambiente geoquímico na rizosfera do solo. Com isso, nós temos uma bioestimulação dos micro-organismos do solo. Nós observamos uma variação no pH, na condutividade elétrica e na questão de uma ativação maior desses solos. Isso porque a matéria orgânica, ela aumenta o poder tampão do solo. Com isso, nós temos uma estabilização nessa alteração de pH, condutividade elétrica. Outro fator muito importante é a questão da gente ter todos os nutrientes no mesmo grânulo. Isso evita o problema de segregação, que é muito comum a gente observar com os fertilizantes minerais. E hoje, com a tecnologia industrial que nós temos nas empresas de organomineral, nós conseguimos proteger esses nutrientes pela matéria orgânica. Então, quando nós levamos o fertilizante organomineral, nós estamos levando uma matéria orgânica localizada
E essa matéria orgânica cria esse ambiente geoquímico que eu acabei de comentar com vocês, que promove vários benefícios, melhorando as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Posso te dizer, então, em termos de uma grande vantagem que tem dessa matéria orgânica é que ela, revestindo esses nutrientes, ela coloca os nutrientes com uma liberação gradual, que é conhecida como slow release. E essa liberação gradual é o que diminui as perdas dos nutrientes, do nitrogênio, por lixiviação e volatilização, né? Muito comum a volatilização da ureia, a fixação do fósforo, que é muito comum nos nossos solos devido às nossas argilas, ser umas argilas envelhecidas, né? E também a questão da lixiviação do potássio e da salinização. Então há uma confusão, Wellington, que as pessoas colocam a matéria orgânica colocada através do organo mineral, ela é muito pouca. A matéria orgânica, o organo mineral não tem o objetivo de aumentar a matéria orgânica do solo, e sim tem um efeito condicionador. Então, é naquele ambiente localizado onde ele vai sendo colocado, ele vai, anos após ano, melhorando aquele ambiente in loco, onde está o maior crescimento do sistema radicular. E nós sabemos que se nós damos uma condição mais adequada para o crescimento do sistema radicular, para a produção de raízes laterais, nós vamos ter a produção do hormônio citocinina, que é mandado para a folha, que faz o enfolheamento da planta. E nós sabemos que uma planta mais enfolhada, ela vai ter maior processos fisiológicos, né, maior produção de clorofila, fotossíntese, consequentemente mais produção de fotossimilados e produtividade. Eu queria só para complementar isso aí que a senhora está dizendo. Com o advento, né, e com a tecnologia sendo conseguida, né, conseguimos aí em indústria, né, de forma escalonada, isso melhora a performance da entrega desse organo mineral nas propriedades e as correções necessárias quando a senhora fala do NPK? Sim, o que a gente tem observado, né, para os produtores, quanto mais o produtor vai usando ao longo dos anos o organo mineral, mais qualidade do solo ele tem e mais efeito positivo ele tem com relação a esse organo mineral. E hoje o que nós temos é a empresa cada dia melhorando a sua tecnologia industrial. Então nós temos hoje empresas, né, que estão em busca dessa tecnologia. Então eu posso observar que trabalho com organo mineral há muitos anos, essa evolução que teve no processo industrial. Nós sabemos que tem fertilizante organo mineral de diferentes tipos, né? Tem o granulado, peletizado, farelado, mas o que dá a qualidade a esses fertilizantes organo mineral, o que diferencia eles é esse processo industrial juntamente com a matéria orgânica escolhida, que cada matriz orgânica dá um tipo de fertilizante organo mineral. Há um certo questionamento se todos os fertilizantes organominerais são iguais. Eu diria essa pergunta aqui, viu? Eu diria que todos os fertilizantes organominerais são diferentes. Eles são diferentes porque cada indústria tem o seu processo industrial, tem a sua preparação da sua matriz orgânica, a qualidade da sua matéria orgânica, o modo, se ele é granulado, farelado ou peletizado. Então, quando ele é granulado, é muito importante essa qualidade industrial, para que esse grano tenha a dureza adequada. Da mesma forma com pellet, tem pellets que ele não pode ser nem muito duro, porque não liberaria o nutriente para a planta, naquele ciclo específico da planta, nem poderia ser muito macio, porque ele não teria uma boa aplicabilidade. Ele teria problema na máquina de aplicação, nas plantadeiras, adubadeiras. Perfeito. Professora, aproveitando aí a palavra aplicabilidade, eu quero aqui apresentar, prazer estar aqui. Me assustou na hora que falou assim, olha, nós vamos entrevistar Carmen Lúcia. Eu falei, Carmen Lúcia. Ucha. Seja bem-vinda, Ucha. Então, Carmen Lúcia, Ucha Chaves de Brito, eu falei aqui no início. Ela é produtora aqui na região do sul de Minas, está sediada aqui na cidade de Três Pontas. Ela é precursora na produção dos cafés especiais no Brasil. E quero começar com uma pergunta, sei que você tem uma lavoura aí já há alguns anos, utilizando, né, do organo mineral. E a primeira pergunta é, há quanto tempo que você vem utilizando, né, o organo mineral e como que foi todo esse processo, né, de inserção do produto na sua propriedade?
Então, querido, muito obrigada. Primeiro, rapidamente eu tenho que dizer que é uma honra para mim estar sentada nessa sala, nesse lugar, com um cafezinho à nossa frente, ouvindo essa mestra falar essas coisas. Muito obrigada, professora, por trazer esses presentes para nós aqui na unidade de produção, porque é disso que nós precisamos. Obrigada, CP, por estar nos proporcionando esse momento de tamanho aprendizado aí. Querido, obrigada, estamos juntos. Então, nós começamos, já estamos aí no 5º ano em que a gente vem utilizando o organo mineral, e é muito importante, professora, o Wellington, e quem está nos ouvindo, pontuar uma questão que eu acho que é extremamente importante. Há 5 anos atrás, nós queríamos justamente fazer cada vez mais buscarmos formas de mudarmos o nosso sistema de produção, entrarmos num sistema de produção mais comprometido de fato com a questão de minimização de impactos na natureza, no meio ambiente. Então a gente buscava muito por formas diferenciadas de fazer uma cafeicultura mais regenerativa, vamos dizer assim, mais comprometida de fato com processos sustentáveis. E foi aí que surge a proposta do organo mineral. Mas uma das coisas mais importantes que teve para nós foi quem está trazendo isso. E aí corrobora justamente com tudo que a senhora acabou de nos colocar aqui. Porque nós fomos buscar, de fato, uma empresa, a indústria, que nos trazia muita confiança, muita credibilidade naquilo que vinha fazendo. Porque nós já sabíamos que existem organos minerais e organos minerais, né? Agora, quem faz? Que matriz é essa que estão buscando para nos entregar de fato aquilo que nós precisamos? Porque para nós é muito delicado a gente abrir mão de coisas já cientificamente comprovado que vinha dando certo, que estava, não é verdade? Não era uma coisa tão simples assim. Então nós iniciamos o nosso trabalho aqui, primeiro porque a gente acreditava nessa empresa que estava por trás do processo, né? E eles foram muito parceiros, sentaram junto conosco, conversamos muito com eles e começamos a fazer tipo um ensaio aqui dentro da própria fazenda, com assistência deles, do pessoal da CP, com todos os técnicos e agrônomos, tudo aqui conosco. Começamos a fazer um trabalho em algumas lavouras de diferentes momentos e situações. Nós fizemos testes em lavouras que estavam em produção, lavouras que tinham acabado de ser esqueletadas, ou seja, atravessando um processo de renovação, e algumas lavouras novas. E viemos acompanhando. E interessante que no primeiro ano nós já começamos a detectar que todo o nosso sistema nutricional, apenas dentro do quesito químico, essas lavouras ficaram numa igualdade de condição muito parecida. Então a gente entendeu o seguinte: bom, se está tudo igual, a gente pode mudar com muita tranquilidade, né? Na pior das hipóteses, estamos do mesmo tamanho. Né? E que era o que a gente queria tentar entender no primeiro momento. A partir de aí, então, nós começamos praticamente com 50% da fazenda com organo mineral, e depois disso, 100% da nossa fazenda, a gente já vem utilizando aí esse produto e com uma satisfação absurda, por muitos aspectos. Usha e professora Regina, o objetivo dessa websérie, né, que nós viemos aí desenvolvendo com muito sucesso, é exatamente esse: é desmistificar toda essa questão do organo mineral. E eu queria, Usha, né, te agradecer e já pegar um outro gancho com a professora, que é sobre os mitos e verdades que nós temos aí sobre o organo mineral. E o que a Usha colocou muito bem, né? Você vem de uma prática, de um modelo, né, numa cadeia produtiva já com sucesso, e você não troca e não substitui. Então aí surgem todas essas místicas, e é sobre isso que eu quero fazer a pergunta à professora Regina. Em tempos de mitos e verdades em relação aos fertilizantes organominerais, quais são esses mitos e quais são as verdades, né, que a senhora vê como sendo o ponto-chave da discussão dos fertilizantes organominerais no Brasil, né? E vimos em entrevista recentemente da senhora, né, na Campo e Negócios, onde a senhora abordou sobre esses assuntos. E eu gostaria que você compartilhasse sobre isso conosco, baseado, que é o que nós estamos trazendo, todas essas pesquisas, todos esses conhecimentos que a academia pode nos proporcionar e aproximar do campo, aproximar do mercado. Que mitos são esses?
Então, antes, Wellington, de falar sobre esses mitos, eu queria dizer à Usha que fiquei muito satisfeita com o depoimento dela, porque a literatura mostra, Usha, que além de você estar vendo que a produtividade sua tá igual para melhor, você tem uma qualidade de solo melhor com o uso do organomineral a cada ano. Então, uma das pesquisas, né, que vem sendo desenvolvida aí é também nessa questão de qualidade de solo. E hoje, a Embrapa, em julho de 2020, lançou uma ferramenta, que é a bioanálise, que é excelente para nós técnicos, para mostrar que o organomineral vem melhorando a saúde do solo, através da determinação de duas enzimas, que é a beta-glicosidase e a ariosulfatase. Então, hoje nós conseguimos mostrar que os organominerais têm feito essa bioestimulação no solo. E voltando aqui à pergunta do Wellington, são vários os mitos e é uma coisa difícil de quebrar, são mitos, né? Por isso, inclusive, eu acho importante a gente estar aqui. Um grande mito é o seguinte, que organomineral não aumenta a matéria orgânica. Então, isso aí eu diria que é uma verdade, sabe? Que nós estamos aqui para falar de mitos e verdades, né? Sim. Então, eu diria que se o organomineral é para aumentar a matéria orgânica. Não, nós temos várias práticas de manejo que aumentam a matéria orgânica do solo. Porém, ele localizado em loco, ele vai dar uma bioestimulação, melhorando então as propriedades biológicas do solo. E com relação a, se por exemplo, um grande mito, Wellington e Usha, é o seguinte, o organomineral transporta muita água. Então esse é um mito, porque hoje as indústrias, com esse processo muito moderno de industrial na fabricação na produção de organomineral, nós conseguimos a umidade 5%. Por exemplo, você fazer um granulado nitrogenado com ureia, você só consegue com uma baixa umidade. E isso foi possível com a evolução do processo industrial, onde eles têm grandes maquinários para secagem dessa matriz orgânica, que entra com teor de água muito baixo, em torno de 2%. Então, isso é um mito. A outra questão é se todos os fertilizantes organominerais são iguais. Eu já comentei aqui que são diferentes, porque varia muito com o processo industrial. Então, assim, essa questão é um ponto bem polêmico, que eu acho que eu poderia abordar agora, né, Wellington, que é sobre adequação de doses. Então, eles falam muito assim, qual a dosagem do organomineral pode ser adequada em relação ao fertilizante mineral. Então, eu diria o seguinte, nós desenvolvemos uma tese na UFO, onde nós determinamos o fator de eficiência para os organominerais. Foi uma tese com um aluno de doutorado nosso, e nós vimos que o fator de eficiência do organomineral é mais baixo. Por que a gente coloca uma alta dosagem de nitrogênio, fósforo e potássio? Como que a gente faz essa recomendação? Nós pegamos a demanda da cultura menos o que o solo possui e multiplicamos por um fator de eficiência. O fator de eficiência nos fertilizantes minerais, para o fósforo, varia de 3 a 5, para o nitrogênio 2 e para o potássio 1,5. Então, quando nós colocamos o fósforo no solo, nós colocamos 4 vezes mais que a demanda da planta, porque nós temos uma fixação elevada. O que nós temos observado com os organominerais é que ele tem esse fator de eficiência aumentado. Então, com isso, a demanda da cultura, menos o que o solo possui, vezes um fator mais baixo. Então, as pesquisas nós temos que fazer muito mais pesquisa, tanto para melhorar ainda mais os processos industriais, quanto para mostrar essas questões de adequação de dose, de proteção dos nutrientes minerais. Então, essa questão também eu diria que é um mito, mas que as pesquisas estão aí. Vamos ter mais pesquisas, temos que fazer mais pesquisas, sem dúvida, mas é uma coisa que nós já temos aí teses, que está no repositório das universidades. Hoje nós temos empresas, né, como a Embrapa,
como as universidades, que estão trabalhando muito, aí pesquisadores renomados, éticos, sérios, que têm trabalhado muito com orgânico mineral, exatamente para reduzir esses mitos e também melhorar todo o processo industrial. Ficamos felizes, né, Usha? Que exatamente eu entendo que esse é o papel, né, das universidades, da academia, para trazer essa fundamentação e quebrar esses mitos e com a cadeia como um todo ganhar, né, em termos de produtividade, né, em termos da sustentabilidade e todos esses aspectos que fazem aí eu quero já caminhar para a Usha, que fazem uma propriedade diferenciada e uma propriedade de excelência que eu entendo que todos querem buscar e eu entendo que, né, é o que a Usha vem fazendo aí ao longo dos anos. Usha, quantos hectares hoje a sua propriedade utiliza o organomineral e quais são os benefícios que vocês perceberam na utilização ao longo destes quase 5 anos, né, utilizando essa tecnologia? Nós temos aqui 210 hectares de lavoura de café e utilizamos 100% da nossa área, né? E isso tem nos trazido uma satisfação absurda, né? Nesses 5 anos, uma coisa, professora, incrível, é uma alegria imensa estar aqui te ouvindo, porque a senhora vai falando aí e eu vou enxergando aqui o chãozinho das nossas lavouras, os bichinhos, as plantas, como é que elas vão se desenvolvendo, uma coisa impressionante. E o que a gente tem percebido de fato é uma mudança expressiva na estrutura do solo, na vida do solo, né? Eu costumo dizer que às vezes eu andava mais pelas lavouras olhando as plantas, hoje eu ando mais olhando para o chão do que para as plantas, porque a riqueza, assim, o substancial de vida do solo que tem aumentado, claro que é um pacote, né, de coisas que a gente vem fazendo, como a senhora muito bem disse, com relação à matéria orgânica, a gente vem com manejos aí bastante importantes, né, para também a gente ter mais ganhos com relação à matéria orgânica e melhoria dessa estrutura, mas o que a gente percebe sim é que após a utilização desses produtos, a vida do solo aumentou substancialmente. É uma coisa impressionante. Você vê que biologicamente houve uma transformação extremamente significativa e nós estamos conseguindo ver isso aqui em loco, porque a gente tem feito algumas análises, algumas avaliações também importantes, porque isso também eu acho extremamente importante. A gente tem algumas ações, a gente vem fazendo algumas mudanças e a gente está medindo isso aqui. Nós estamos fazendo o que a gente chama de contabilidade do solo, ou seja, a gente mede de fato o que está acontecendo com esse solo em várias distâncias e profundidades diferentes para ver o quanto a gente está conseguindo de fato impactar, né? E outra coisa que a gente percebe também é uma liberação maior desses fósforos, a gente não sabe que hora, como é que é, mas desde que a gente começou a usar esse organomineral, a gente percebeu que as plantas começaram a reagir de uma forma impressionante e o nosso ganho em produtividade ele vem numa escala absurdamente elevada, assim, sem contar quesito qualidade. Usha, deixa eu aproveitar. As pesquisas que a professora Regina, né, desenvolve, que não são poucas, diga-se de passagem, ela trabalha aí todos esses estudos do organomineral. E a pergunta é, né, os fertilizantes organominerais, eles podem ser realmente considerados como os adubos especiais? E nestas pesquisas, professora, o que a senhora tem visto como principal vantagem para que o produtor, no nosso caso, para que a produtora, no mês das mulheres, opte pela utilização dos fertilizantes organominerais? É muito bacana isso que a Usha acabou de colocar, porque o que nós colocamos é o seguinte, a matéria orgânica, né, quando ela coloca matéria orgânica, se ela coloca um adubo organomineral, ela está fazendo aí uma combinação muito perfeita, porque como eu disse, o organomineral, ele cria um ambiente geoquímico muito melhor do que os fertilizantes minerais. Então você vai estar bioestimulando, fazendo a bioativação do seu solo. A literatura, o Hélito, coloca muito bem que os organominerais ele tem bioatividade. O que é bioatividade? É você produzir, ativar o solo, produzir mais com menos, porque você faz um melhor equilíbrio nutricional do solo. Então a gente pode observar
em muitos casos, que nós com um teor de nutrientes equilibrado, talvez médio, nós temos uma produção melhor do que com uma alta dose de nutrientes solúveis no solo. Então, por que isso? Porque nós temos aí a questão do equilíbrio nutricional e da bioativação do solo. Então, nós conseguimos com o organo mineral a questão da liberação gradual, né, que é conhecida como slow release, e é essa liberação gradual que diminui as perdas. Um outro mito que eu quero colocar aqui é o seguinte: o pessoal fala, mas o nutriente do organo mineral é o mesmo do mineral. Sim, o nutriente, quando liberado, o fósforo, ele é o mesmo. Porém, como ele é liberado gradualmente, os sais, por exemplo, cloreto de potássio, não vai trazer uma alta salinização, porque ele vai se colocando lentamente. Então, nós diminuímos a salinização, nós então temos um equilíbrio aí no solo, no pH, na condutividade elétrica e na questão de o organo mineral, ele é carboidrato, ele é fonte de energia para os micro-organismos. Então, por isso é que você observou que tem mais saúde seu solo. Então, e ano após ano, a gente consegue ir só melhorando essa saúde do solo. Então, acho assim que cada vez mais que o produtor vai utilizando do organo mineral, ele vai tendo uma qualidade de solo melhor, um equilíbrio nutricional melhor e um equilíbrio hormonal. Porque eu disse que nas raízes, nas radicelas, nas raízes laterais, é que nós temos a produção desse hormônio da juventude, que é a citocinina, que vai para as folhas fazer o enfolhamento do cafeeiro, no caso, ou de qualquer outra planta. Esse programa nosso, né, que é o da AgroCP, né, no mês das mulheres, eu tenho um dado aqui, Usha, que hoje no Brasil 1.417.000 mulheres dirigem propriedades rurais no Brasil, são responsáveis pela gestão das propriedades. E você, como uma gestora de propriedades rurais, e sei aí da sua paixão, da sua militância na área, eu queria lhe fazer uma pergunta para que a gente já possa caminhar para o nosso encerramento. Como que você vê para os próximos anos o uso e o impacto do organo mineral nas propriedades de uma maneira geral? Você já afirmou aqui para nós, você já utiliza, né? A gente tem esse conhecimento, você já com bons resultados, né? com essa gestão, com esse monitoramento. Mas como que você acredita que isso vai ser impactado em outras propriedades Brasil afora? Adorei sua pergunta, porque eu acho que ela é muito pertinente com esse momento que nós estamos vivendo agora. Porque o que a gente observa no mundo todo é que houve uma transformação muito grande do consumidor. As pessoas se reinventaram, as pessoas se posicionaram de forma diferente em relação aos produtos que elas buscam. E uma das pegadas mais fortes que nós temos hoje é uma exigência muito grande, é uma busca muito grande do consumidor por produtos de fato sustentáveis, né? Por produtos que gerem menos impacto no meio ambiente, por produtos mais comprometidos com as questões ambientais e sociais, sem sombra de dúvidas. Querem saber quem são essas pessoas que estão por trás fazendo as coisas que eles estão comprando para consumir. Então, assim, se hoje, o mundo de hoje, ele quer algo mais sustentável, algo que realmente gere menos impacto, algo que de fato esteja em equilíbrio com as questões de uso de carbono, quem são as pessoas que estão por trás do sistema de produção, eu entendo que nós usarmos hoje esses produtos que realmente vão de encontro a tudo que a professora acabou de dizer aqui, nós estamos simplesmente fazendo as melhores escolhas para entregar para o mundo aquilo que o mundo deseja, sonha e nos demanda. Então, assim, eu não vejo outro caminho para nós seguirmos a não ser esses caminhos de total comprometimento com uma cafeicultura mais regenerativa, de fato, comprometida de fato com as questões de vida de solo, de plantas mais saudáveis, para que a gente precise cada vez menos de remédios para essas plantas. E é isso que o mundo quer. E eu vejo com um olhar muito bacana, sem ficar aqui levantando bandeiras, as mulheres à frente desses negócios, porque eu entendo que a mulher ela tem essa sensibilidade. Né? Ela é mais sensível a essas questões. O que parece é que ela entende que é possível nós termos resultados econômicos e financeiros fantásticos caminhando por essas trilhas. Então essa sensibilidade ela vem justamente no momento em que o mercado nos entrega coisas incríveis,
Isso é tudo que a gente sonha e deseja. Obrigada. Puxa, obrigado. Quero aproveitar aí essa contextualização que você disse. Isso é uma realidade. O mundo mudou, o perfil de consumo mudou. O que nós estamos falando aqui não é conjugar verbo futuro, é conjugar verbo presente passado, porque isso já é fato, porque é de ontem, não é de hoje. E aí a gente tem aí toda uma geração, né, desses jovens, vamos colocar de 18, 20, 25 anos, que já clamam por isso. Então, professora, pegando aí a fala da Usha, eu queria que você fizesse as suas considerações finais nesta perspectiva de como que o organomineral, efetivamente, por tudo que você apresentou, ele vai impactar na sociedade futuramente. Olha, Wellington, Usha, eu estou muito feliz com essa questão dos organominerais, porque hoje nós temos vários pesquisadores, né, de instituições pública e privada têm trabalhado nessa questão dos organominerais, porque ela é uma prática que atende ao tripé de sustentabilidade, porque ela traz ganho nos âmbitos social, econômico e ambiental. Então ela, como é social, porque ela gera empregos, por ser empresa brasileira. O Brasil é modelo nessa tecnologia industrial e já tem empresas internacionais que vêm buscar esse modelo brasileiro. Então, assim, é uma tecnologia que veio para ficar, que tem caminhado em plena expansão e que tem todo aí um modelo 100% brasileira, sustentável e que permite reciclar esses nossos resíduos que seriam passivos ambientais. Obrigado, professora Regina, obrigado, Usha. Este foi o Segredos do Solo, edição especial Mês das Mulheres. Siga a gente nas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário e até a próxima. Valeu!